Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriele, seja bem-vinda ao canal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos novos inscritos e às pessoas que estão chegando e estão assistindo esse vídeo pela primeira vez. Caso queira participar do nosso clube de arte, a intenção aqui é fazer com que você se sinta seguro e acolhido dentre outros artistas. Então eu espero que isso fique bem claro para todos que estão chegando agora, que já fazem parte do nosso clube. Essa semana eu postei um vídeo falando um pouco sobre o termo obra-prima. Para quem não sabe, muitas pessoas usam o termo obra-prima de forma errada, né? Geralmente a gente pensa que obra-prima significa a primeira obra. E, claro, pelo nome dá para fazer muita confusão, mas pesquisando eu descobri que, na verdade, para você fazer uma obra-prima, era preciso que você, enquanto artista, estudasse muito mesmo, se dedicasse durante anos da sua vida, até que um mestre seu olhasse para aquele quadro, para aquela obra, identificasse na sua técnica uma técnica única, um traço único, ele olhasse e falasse: isso aqui tá perfeito, ninguém tem um traço igual ao seu, você fez uma obra-prima finalmente, depois de tanto esforço, isso aqui é uma obra-prima. Claro, ao longo do tempo, o significado de obra-prima foi mudando bastante, então conforme eu fui pesquisando, eu fui ficando cada vez mais confusa, porque cada época ia mudando o conceito de obra-prima, então eu acabei me perdendo, mas a princípio era isso. Hoje em dia, a gente é muito mais flexível sobre essas coisas, então ficou no imaginário popular que obra-prima era a primeira obra. E o que é que acontece? Quando a gente olha essas grandes obras de, sei lá, Picasso, Da Vinci, Van Gogh, Tarsila do Amaral e tantos outros, a gente olha e fala: esses caras tinham técnicas incríveis e únicas, e desde a primeira obra deles, as mais conhecidas, eles já eram incríveis. Logo, eu não sirvo para ser artista, porque se um artista desse, a primeira obra que ele faz já é perfeita, quem sou eu na fila do pão para poder tentar ser artista de alguma forma? E é aí que eu falo que você se engana, justamente por causa disso. A gente entende o termo obra-prima de forma errônea, então a gente acaba se comparando demais a pessoas que já estudavam há décadas, há milênios, e aí a gente se compara, olha e fala: eu não sou ninguém perto de Leonardo da Vinci. E assim, pode ser que não exista artista tão bom quanto ele foi um dia, pode ser que não exista artista tão inteligente quanto ele foi um dia, mas existem artistas que, com muito esforço, muita dedicação, muito estudo, que é uma coisa que as pessoas acham que o artista não faz, é estudar, mas é o que o artista mais faz na vida, é estudar. Com muito estudo você pode ficar tão bom quanto, e pode ser aí a próxima marca da sua geração. Uma coisa que a gente nunca vai ter certeza é quem vai ser o próximo artista da próxima geração. Nunca vamos ter certeza disso, porque muitas vezes a gente vai conhecer artistas muito bons que não vão ser conhecidos pela arte que faz. E muitas vezes a gente vai olhar um artista, por exemplo, eu particularmente olho para arte abstrata e falo: não é muito arte não, mas isso é um conceito meu. Eu, Adriele, não gosto de arte abstrata, mas há quem goste e há quem valorize um artista de arte abstrata ao ponto dele ganhar milhares de reais em uma obra que ele levou, sei lá, 15 minutos para fazer. Quem sou eu, Adriele, para classificar aquela arte como banal ou não? E isso também não quer dizer que aquele artista que levou 15 minutos para fazer aquela arte tenha estudado pouco. Muitas vezes ele sabe muito bem a técnica que ele usa e outras técnicas também, mas ele prefere aquela ali, é o estilo dele. Então a arte, de fato, ela é uma coisa muito subjetiva para muitas pessoas. Então, se você é um artista ou é uma pessoa que quer começar a arte, esse vídeo é para você. É para você perder o medo de tentar. Eu tive o primeiro contato, a primeira vez, assim, de forma que eu entendi que a arte seria o meu objeto de trabalho, em 2021. Antes disso, eu era uma criança que, sei lá por volta dos 5 anos, na minha turminha da classe da escola, eu era a que desenhava melhor entre os meus coleguinhas. Só que eu nunca fui aquela criança estimulada a desenhar, estimulada a fazer arte, a consumir arte. Eu lembro até que passava Arte Ataque na TV e o carinha sempre falava assim: ai, eu vou te ensinar como fazer essa arte super simples. Você só vai precisar de 2 ingredientes. Aí você ficava: ai, eu vou conseguir fazer essa arte em casa. Aí ele já começava com um
um ingrediente super difícil, ou que não tinha na minha casa, ou super caro. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que fazer arte, muitas vezes era sobre consumir. E muitas vezes, aquele consumo era algo muito caro para Adriele de 5 anos de idade. E eu falo isso porque eu venho de uma realidade muito, muito, muito pobre, quase miserável. Ai, gente, desculpa, eu gosto de falar assim, mas não é mentira, tá? Eu vim de uma realidade muito pobre, onde, por exemplo, os materiais escolares que eu tinha eram herdados das minhas irmãs, por exemplo, mais velhas, que eu tenho 3 irmãs mais velhas. Então, geralmente, eu não tinha aquela... Sabe aquele início de ano, onde a mãe vai no centro da cidade pra comprar material escolar pra criança, e compra borracha colorida, e compra estojo, compra bolsa nova? Eram raras, muito raras, às vezes, que isso aconteceu na minha infância. Na verdade, o que começou a acontecer foi que minhas irmãs mais velhas começaram a trabalhar com 13, 14 anos. Minha irmã, por exemplo, fazia trança nagô, começou a fazer crochê e vender para poder comprar o material escolar dela no início do ano. Ou seja, daí você já tira o nível de pobreza que a criança tinha, né? Que ela tinha que trabalhar com 12, 13 anos para poder comprar o próprio material escolar. Isso minhas irmãs, claro, eu nunca fiz isso. Eu sempre fui a criança mais retraída. Eu era até um pouco mais imatura para minha idade. Eu não conseguia enxergar a verdade. Eu via que a gente tinha... Nossa família era diferente das outras famílias, né? Que, por exemplo, a gente não ganhava presente, por exemplo, mas eu não entendia que aquilo era causado por causa da pobreza. Eu sabia que era por algum motivo, mas eu não sabia o porquê. E já minhas irmãs já tinham outra visão, acho que um pouco mais madura. Elas tiveram que amadurecer mais cedo do que eu. Então eu não consegui enxergar isso e elas sim. Até por isso elas começaram a trabalhar tão cedo. Tudo isso para dizer que muitas vezes o artista, ele é muito bom pelas ferramentas que ele usa. Claro, isso também tem a ver com o estudo dele. Quanto mais um artista estuda, melhor vai ser o trabalho final dele. Mas muitas vezes a ferramenta dele vai ajudar e potencializar ele 1000 vezes. Vamos dar um exemplo hipotético aqui. O marceneiro, para fazer uma obra bem feita, um armário bem feito, ele precisa das ferramentas dele. Ele precisa da serra tico-tico, ele precisa da tupia, ele precisa de lixa automática. Se você tira tudo isso de um marceneiro, ele vai conseguir fazer, mas ele vai levar o dobro do tempo e a qualidade vai ficar muito diferente. É a mesma coisa com um artista. Um bom artista, ele vai fazer tanto com as ferramentas ruins quanto com a ferramenta boa. Mas se você dá uma ferramenta boa para um bom artista, o trabalho que vai sair vai ser excelente. Então existe no meio da arte sim essa coisa consumista de quanto melhor o material que você tem, mais fácil vai ser de produzir aquilo e melhor vai ser para vender. Esse é um dos obstáculos que você, enquanto artista, provavelmente vai ter aí no meio do caminho. Mas voltando àquela coisa, muitas vezes você tá fazendo arte não porque você quer vender. Às vezes você tá fazendo arte porque você simplesmente quer desestressar, porque você tá aprendendo um hobby. A arte não necessariamente ela fica ali isolada só para a venda e consumo. A arte muitas vezes ela pode ser utilizada para outros meios e não existe problema nenhum nisso. Voltando à minha história, em 2021 eu tive o primeiro contato com artes cênicas e eu achava que dentro das artes cênicas eu só ia ter ali o contato com encenação, mas eu descobri um mundo muito maior e cheio de possibilidades dentro do teatro. Foi no curso de teatro que eu descobri que a gente precisava estudar um pouco de figurino, de história da arte, maquiagem, roteiro, iluminação, escrita criativa e muitas outras coisas. E foi ali que eu percebi que eu não só gostava de arte, como eu também tinha uma facilidade para aquilo. Porque lembra lá atrás quando eu falei que quando eu era criança eu era melhorzinha da sala em desenho? Como eu nunca explorei esse lado, eu fui ficando para trás. E aí eu cheguei aos 15 anos sem saber fazer um ó com um copo, enquanto eu tinha amigos que faziam personagens de anime nas carteiras com, sei lá, caneta Bic. Quando eu fiquei adulta, que eu comecei a desenhar, eu percebi que eu tinha uma facilidade para aprender a desenhar e que eu tinha uma evolução muito rápida. Mas existiam 2 pontos aí que eu podia entender por que eu tinha essa facilidade. O primeiro era que eu era já bem mais velha, eu era uma adulta, então a Adriele adulta tinha muito mais consciência do que estava fazendo no papel do que a Adriele de 5 anos. E outro ponto foi a repetição, a facilidade que eu tinha em repetir
repetir. Eu sou um pouco estressada, então eu repetia e quando já tava na terceira vez eu me estressava e largava lá. Mas eu conseguia perceber nessa repetição uma coisa importante, que era saber exatamente onde eu estava errando. É muito mais fácil você aprender onde você tá errando do que onde você tá acertando. Porque quando você já começa errando, é satisfatório você acertar uma vez. Mas se você errar 5, 6 vezes, tá tudo bem. Você já começou desse jeito, então tá tudo tranquilo. O problema é quando você já começa acertando e você acerta e tá tudo bem. Aí no momento que você erra, você entra em um mundo ali, uma guerra espiritual fortíssima, achando que você não é bom o suficiente pra fazer aquilo. Então existe uma importância gigantesca em errar. Esse foi um vídeo que eu resolvi fazer justamente porque esse processo de início do projeto do Clube de Arte não é um processo muito estimulante, visto que a gente tem poucos inscritos, então o engajamento ele é meio devagar mesmo. Mas como eu falei, esse não é meu primeiro canal no YouTube, então eu já tô acostumada como é. No início realmente é mais fraquinho. A gente no início vai ficar mais na conversação mesmo. Quando a gente tiver um pouquinho mais de público, a gente pode ir pro lado mais de aprendizado. Lembrando que aqui não tem nenhum especialista, então não tenha medo de ser julgado. Cada pessoa, ela pode ser boa em alguma coisa. Eu posso ser bom em dança, ela pode ser boa em desenho, mas ninguém é um artista completo e perfeito. É impossível ser essa pessoa. Então não importa se você está começando agora ou se você já tem 10 anos na área. Os planos para os próximos vídeos é falar um pouquinho também sobre cinema. O meu canal secundário, gente, ele é um canal que fala um pouco sobre cultura pop. Então eu tô sempre fazendo roteiros de vídeo sobre filmes e agora eu acho que eu me encontrei um pouco mais nele. Fazer de um jeito mais acadêmico, porque isso vai me ajudar também na faculdade. Tudo que eu faço é em prol da minha faculdade, do meu diploma. Que todo mês eu penso em desistir, trancar e blá 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 blá. Lembrando também mais uma vez que esse canal ele é um canal de incentivo monetário à minha permanência na faculdade, porque eu já estou desistindo. É muito difícil se manter nesse meio artístico, então se você puder dar like e comentar isso, vai me ajudar no engajamento, vai entregar para outras pessoas que querem aprender arte. Nosso clube vai crescer e aí eu posso liberar materiais como e-book e outras coisas para vocês. Por enquanto é isso, um beijo e até o próximo vídeo com mais conversação. Comenta aqui embaixo o que você achou desse daí, se você tem mais dicas de próximos conteúdos e até a próxima.